Panorama de mercado, dia 28 de agosto, sexta-feira, novo dia de alta para o Ibov, 8 pregões consecutivos de alta. E a gente viu uma dinâmica bastante positiva nos últimos dias, de estrangeiro voltando a comprar. E o que pode ter trazido essa reação muito boa aí, né, na segunda quinzena do mês de agosto, foi os trackings eleitorais. O Lula perdendo força, Flávio ganhando força, Polemarket, o Lula que estava com 67% na massa do movimento, já está com 57%. Né? As chances do Lula ganhar estão diminuindo, o Flávio aumentando. Então o cenário eleitoral trouxe muita força para Petro, para Banco do Brasil, especialmente as duas estatais. E aí a gente teve essa semana uma série de sabatinas aí no Jornal Nacional. Ontem o Lula, né, fez a sua sabatina ali. As agências verificadoras de fatos ali mostraram um percentual muito grande do Lula ali com informações falsas, né? Então Lula, como de costume aí, vendendo o peixe dele, mas entregando muito pouco. E o mercado se animando aí com a possibilidade de uma disputa acirrada no segundo turno. As chances pareciam ser muito improváveis do Flávio ganhar, começam a aumentar agora as suas probabilidades aí nesses últimos dias. Vamos ver nas próximas sabatinas e especialmente nos debates como as pesquisas vão mostrar essa intenção de voto aí nesses dois principais candidatos. Isso pode fazer bastante preço, né? Tivemos dados até também de emprego hoje, o CAGED fracos, mostrando uma economia arrefecendo e, consequentemente, uma inflação arrefecendo, que pode abrir espaço aí para corte de juros, a Selic vem abaixo dos 14% nas próximas decisões. O Ibov, então, caminhando aí para o leilão de fechamento, 0,22 de alta está no leilão, caminhando para fechar nos 175.226 pontos. Então, 8 pregões consecutivos de alta, estamos rompendo a média de 200 e a gente pode buscar agora o topo, né? Aqui na região dos 180 mil, 180.500. Pode ser uma região bem factível de a gente testar nos próximos dias no Ibov, né? Caiu reto, volta reto, uma recuperação em V. E a gente tem uma dinâmica boa aí nos principais blue chips, especialmente nas estatais Petro e Banco do Brasil. O Ibov, que está caminhando para fechar a semana aí com uma boa alta, segunda semana de alta consecutiva, 2,70 é aproximadamente de alta, está caminhando para fechar. E a gente tem a média de 21 aí no 177 até os 180 mil, uma região de resistência. Se for vencida, a gente começa a trazer uma leitura inclusive de reversão, né? Mais duradoura, no semanal, um potencial fundo duplo que poderia novamente levar o Ibov a patamares lá próximos, né, à máxima histórica. Se projetarmos a mínima do movimento, né, projetada a partir do topo ali em 180 mil, o alvo seria lá na região do 196. Então vamos ficar atentos nas próximas semanas, aí, especialmente a semana que vem, se romper o 180, pode ser um trade bastante positivo para a continuidade da alta no Ibov. O S&P apresentou uma queda hoje de 0,25, abriu bem, deu aquela puxada, né? Tivemos dados ali sendo divulgados, PMI de Chicago, o Warsh dando um discurso muito duro, que trouxe uma correção por lá, né? Ele insiste ali na meta de inflação de 2%, vai tomar todas as medidas para isso ser factível, e fez com que os índices por lá corrigissem, né? Os juros para cima, bolsa para baixo, fechou o gap que tinha lá o S&P e mesmo com a queda de hoje segue com médias aí mais rápidas inclinadas para cima. Na semana, o S&P fechando com uma alta de 0,48. Apesar de ter deixado sombra, a dinâmica está muito relevante aí de alta e a gente pode continuar mirando a máxima histórica. O Dow Jones apresentando uma queda de 0,02, praticamente estável, respeitando as médias mais rápidas, e apesar da correção também, tem espaço para voltar a mirar na máxima histórica, lá nos 54.744 pontos. Está fechando a semana com uma alta de 0,53, tendência claríssima de alta. E o Nasdaq, queda de 0,70, depois de 2 dias de forte recuperação, cedeu hoje, né? Chegou a estar bem positivo, virou para queda. É uma dinâmica um pouco mais travada aqui no Nasdaq, né? A gente pode, inclusive, traçar uma linha de tendência aqui, de baixa. A gente precisa romper essa linha, né? Começar a trazer uma sinalização mais forte para vir buscar a máxima histórica lá nos 30.762 pontos a máxima de junho. Na semana, fechando aí com uma alta de 0,42, respeitando a média de 21, pouquinho mais travado, é verdade, mas a dinâmica de alta ainda segue muito forte.
Juros, olha só o estresse, né? No 2 anos, subindo 12 bips hoje, com o discurso do Warsh ali, bastante o hawkish, né? Fez com que a curva de juros curta subissem muito, diante da expectativa de na próxima reunião um possível aumento nos juros americanos, então estressou muito hoje. 12,2 bips de alta, fechando a semana com uma alta de 11,6, né? O juros está bem feio nos Estados Unidos. Os 5 anos fechando também forte com 8,6 bips de alta, vindo testar a máxima aqui do movimento e o maior fechamento aí de muito tempo, né? Se a gente recuar o gráfico aqui, desde, vamos dizer aqui, desde início de 25, né? Então a dinâmica realmente está muito feia para os juros americanos. Na semana, está fechando com 5,8 bips. Também fechamento na máxima e dinâmica feia e altista para os juros. 10 anos, alta de 4,8, também mirando na máxima aí dos últimos dias, né? Bateu, bateu na região, tá, de resistência. E se romper aí pode mudar a dinâmica para alta lá para a faixa dos 4,80, tá? Na semana estava caindo bem e recuperou muito, fechando em leve queda de 1,2 bips, mas a sombra que deixou mostrou muita força de recuperação. Então pode estressar, pode romper máxima e começar a apontar lá para os 4,80. Então requer bastante cuidado. E o 30 anos subiu, mas não nem tanto, né, quanto a curva curta, uma alta de 1,6 bips, achando suporte na região dos 5,15. E se voltar a negociar acima das médias mais rápidas, é um cenário de estresse bastante relevante. Tá? Na semana, a queda no 30 anos é de 6,5 bips, tocou a média de 9 períodos e reagiu. Então a tendência ainda segue muito clara de alta em todas as curvas, curtas, médias e longas, o que traz uma preocupação para a gente sim, né? O dólar index fechando o dia com uma forte alta de 0,54, rompendo as médias mais rápidas, o que traz uma preocupação de estresse no dólar. Fechou a semana com uma alta de 0,83, devolvendo a queda da semana passada, então a dinâmica começa a ficar também forte, especialmente no curto prazo, para o dólar. Petróleo em queda de 1,56 depois de duas altas aí na quarta e na quinta, fechando aqui a semana com uma queda de 6,21%, um período mais indefinido, né? A gente tem aí uma dinâmica de um triângulo aqui simétrico, né, no petróleo. Então precisa romper um dos lados aí para trazer uma dinâmica mais assertiva. Por enquanto indefinido nesse curto prazo. Minério de ferro lá em Singapura subiu, uma alta de 1,13%. No aftermarket subiu um pouquinho mais, está vindo testar uma região intermediária de resistência nos 98 dólares. Está fechando a semana aí com uma alta de 3,19, uma boa alta. Fazia tempo que a gente não vê uma alta relevante assim no minério. E pode começar a trazer uma dinâmica para testar a região do 101 aí como próxima resistência. E os metais preciosos, queda forte hoje, né? Juros americanos para cima, ouro para baixo, volume alto no ouro, queda de 3,06, caminhando para fechar abaixo dos 4.500 dólares, ainda em tendência de alta, fechando a semana em queda de 3,08, depois de 3 semanas forte de alta. E a prata, uma queda mais forte ainda de 4,18% no momento, estava em alta e virou para queda. Ainda estamos em topos e fundos ascendentes, ainda temos chance de tocar a média de 200, mas o final hoje realmente foi muito pesado, né? Na semana, a prata caindo 3,82 e respeitando médias de 21 e de 50 no semanal. E para finalizar, criptomoedas que vinham de uma forte alta, né? Inclusive indiquei aqui para vocês que a gente tinha uma possível deriva, né? E essa deriva pode ser ativada nos próximos dias, trazendo uma leitura de reversão. A média de 50, melhor, de 9 períodos aqui no diário é o suporte imediato, no 76,5. Se perder nos próximos dias, a gente começa a recuar, mirando lá para baixo a média de 21 que vai estar subindo, tá? Então esticou bastante, a gente tem espaço para uma correção no Bitcoin, que por enquanto na semana estava em alta, está virando para queda de 0,26. Veja que na máxima da semana bateu exatamente na média de 50 períodos. E depois de uma semana passada que subiu quase 24%, tem espaço para uma correção aí, tá? Então, não mudaria, né, esse início de tendência de alta aqui no Bitcoin, mas há espaço para uma correção aí nas próximas semanas. Mesma coisa o Ethereum, hoje está caindo
3%, também uma leitura aí de deriva, se perder a média de 9 aqui no diário, na faixa dos $2.400, também tem espaço para uma correção. Na semana, veja que também testou média de 200, média de 50 e agora sugere uma correção que seria também natural depois do rally todo apresentado aí nas últimas semanas, especialmente na semana passada, que o Ethereum subiu mais de 31%. Tá? Então vamos ficar atentos, vamos monitorar o mercado. Lá fora pode ser que sim traga uma correção, mas lembrando que o Brasil está numa dinâmica diferente, a gente tem período eleitoral, a gente caiu muito forte na primeira quinzena de agosto, agora pode trazer uma recuperação. Tá? Então não correlacione nesse momento aí de pesquisas de clima eleitoral Brasil com os Estados Unidos. Pode ser que a gente tenha correção por lá e alta por aqui, né? Ou se isso é um dado a favor do Lula, aqui caia e lá pode estar subindo. Então a descorrelação pode aumentar aí até as eleições, mas a dinâmica segue muito favorável, muito boa para a continuidade da alta, certo? Vejo vocês então na segunda-feira para o novo panorama de mercado. Desejo a todos um ótimo final de semana. Valeu, grande abraço.